Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Caldas, né? Muitos já me conhecem, já viram outros vídeos aqui no canal. Eu sou psicóloga e também sou a psicóloga responsável pela equipe de outros psicólogos aqui no Caldas Instituto. O Caldas Instituto é um instituto de saúde mental especializado em consultas de psicologia e psiquiatria. O nosso foco aqui é oferecer cuidado, acolhimento e estratégias práticas para melhorar o bem-estar emocional. E hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, né? E falar sobre isso é essencial, porque compreender a dor emocional e saber que há caminhos de apoio é o que pode salvar vidas. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês informações baseadas em psicologia, evidências científicas e práticas da TCC e DBT, que é a terapia cognitiva comportamental, terapia comportamental dialética, para a gente entender melhor sobre esse tema tão delicado. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos, tá? Bom, de onde surgiu essa ideia aí do Setembro Amarelo, né? Para quem não sabe, Setembro Amarelo começou em 2014, porque em 2013 o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria da época colocou no calendário nacional a campanha internacional do Setembro Amarelo. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, divulgam e conquistam aí parceiros do Brasil inteiro com essa campanha. E para a gente entrar um pouco nesse tema, né, eu quero trazer dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, sobre suicídio. Acho importante a gente falar sobre esses dados, até para a gente poder entender a importância da gente falar sobre esse tema, da gente compartilhar com mais pessoas, né, esse assunto. Então, vou ler aqui alguns dados para vocês. Ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recorrente. E de acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, de 2019, né, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar aí com os episódios subnotificados, né? Então, com esses episódios subnotificados, estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, uma média aí de mais ou menos 38 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. E uma coisa muito importante que eu coloquei aqui pra gente falar. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados a doenças mentais, principalmente doenças mentais não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada, né? Se esses pacientes, se essas pessoas tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informação de qualidade. Gente, eu tô com um pouquinho de rinite, tá? Por isso que minha voz tá meio ruim e eu tô fungando aqui um pouquinho no vídeo, mas vamos ao que importa. Então, assim, estima-se que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados com tratamento adequado e apoio emocional, já que praticamente 100% dos casos estavam relacionados a doenças mentais. Por isso é tão importante a gente falar sobre esse tema. Por quê? Porque a gente precisa informar, a gente precisa levar para as pessoas que existe ali um tratamento. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre pessoas que já tiveram ideação suicida, buscaram tratamento e hoje não tem mais esse sintoma, né, como que elas não se arrependem de não ter cometido esse ato. Então, é importante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas vezes esse assunto ele é tratado como um tabu. E quanto mais a gente trata isso como um tabu, mais as pessoas que têm ideação suicida têm dificuldade de compartilhar com outras pessoas sobre esse sintoma. A gente, né, quanto psicólogo, profissional da saúde, desde a fase ali da nossa faculdade, depois eu fiz diversas especializações, a gente é encorajado a sempre perguntar para os pacientes de maneira aberta se eles têm ou já tiveram ideação suicida ao longo da vida. Porque quanto mais natural a gente consegue perguntar para o nosso paciente sobre isso,
mas ele também se sente à vontade de compartilhar, porque ele entende que a gente não vê isso como um tabu, né? Que a gente não vai fazer um julgamento em cima disso, que a gente não vê isso como um sinal de fraqueza, que a gente vê isso como um sintoma, né? Que pode acometer ali qualquer pessoa, mas que a gente precisa falar sobre, a gente precisa levar essas informações. E muitas pessoas perguntam assim, tá, mas qual que é a causa, né, desse suicídio? Bom, segundo os dados do OMS, né, boa parte deles são causados ali por transtornos mentais. E os transtornos mentais, como vocês já devem ter visto em outros vídeos, né, que eu falo aqui no YouTube, a gente não tem uma causa definida para transtorno mental e nem para sintoma. Então, assim, a ideação suicida ou tentativa, né, de suicídio, ela pode ser vista ali como um sintoma, né, um comportamento disfuncional, e a gente não consegue atribuir uma única causa. É uma junção ali de fatores. E a gente tem o que a gente chama de fatores de risco, tá? Então, toda vez que eu recebo um paciente, né, no meu consultório, além de perguntar abertamente para ele, eu também dou uma verificada nos fatores de risco. Então, por exemplo, pessoas que têm parentes na família que já cometeram suicídio têm uma chance maior, né, de cometer esse ato. Pessoas que já tiveram tentativas prévias, pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Para quem não sabe, o transtorno mental com maior índice de suicídio é o transtorno bipolar, tá? E o transtorno bipolar, a gente tem os episódios aí de humor deprimido e os episódios de mania ou hipomania. Outros fatores de risco são perda de emprego, endividamento, falta de suporte, de apoio ali emocional, então aquela pessoa que está mais isolada, né, não tem contato com outras pessoas, não tem contato com a família, não tem essa ligação, esse vínculo emocional, né, com outras pessoas, tudo isso é fator de risco para ideação e tentativa de suicídio. Eu quero trazer para vocês, eu falo muito aqui, né, sobre terapias cognitivo-comportamentais, e dentro das terapias cognitivo-comportamentais, a gente tem a terapia comportamental dialética. E a terapia comportamental dialética, ela foi uma terapia muito importante para gente no tratamento, né, de ideação e tentativa de suicídio. Porque ela foi uma terapia desenvolvida por uma psicóloga norte-americana chamada Marsha Linehan, e a Marcia, ela tem transtorno de personalidade borderline, né? E muitos pacientes com transtorno de personalidade borderline têm ideação suicida. Então, ela desenvolveu essa terapia comportamental dialética para poder tratar, né, pacientes que têm ali ideação, ou pacientes que tiveram muitas tentativas de suicídio, pacientes com alta desregulação emocional e principalmente pacientes com transtorno de personalidade borderline. Então, a Linehan, né, desenvolveu essa terapia comportamental dialética que, na maior parte dos casos, é uma das abordagens que a gente utiliza com pacientes que têm alto risco, tá, de suicídio. Então, assim, existe um tratamento científico voltado para isso. E a Linehan, né, ela escreveu um livro que chama Construindo uma Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Acho que o nome do livro já diz, assim, muita coisa, né? E nesse livro, gente, é um livro que me toca muito, tá? Até o tema, Construindo uma Vida que Vale a Pena Ser Vivida, é algo que me toca muito. E é algo que a gente trabalha com os pacientes, né? Então, assim, tem várias técnicas e estratégias dentro da DBT pra gente ajudar o paciente a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Porque essa vida que vale a pena ser vivida, ela tem a ver com a nossa vida, né? Não tem como a gente eliminar todo o sofrimento, mas a ideia é a gente construir ter uma vida que vale a pena ser vivida, apesar de todo o sofrimento, né? E boa parte do sofrimento que a gente tem na nossa vida não foi a gente que causou, digamos assim, né? Às vezes são bagagens que a gente traz ali na nossa vida, mas é a gente que vai ter que lidar com isso. Então, assim, não tem como a gente eliminar esse sofrimento. E a terapia comportamental dialética, ela fala muito sobre aprender a lidar com esse sofrimento para ter essa vida que vale a pena ser vivida.
E aí, num dos trechos do livro, né, ela usa uma metáfora ali para descrever a experiência de uma pessoa que está com ideação suicida. E eu quis trazer esse trecho aqui, né, explicar para vocês um pouquinho sobre esse trecho, porque às vezes quem nunca teve esse pensamento, né, é, pode entender melhor a cabeça de alguém, né? Então, assim, ela fala sobre, ela compara a sensação, né, de estar em um espaço fechado com paredes altas e brancas, sem portas ou janelas, ou seja, sem saída. Então, essa metáfora que ela utiliza, né, do ambiente fechado, com paredes altas, brancas, sem portas ou janelas, ou seja, um ambiente sem saída, ela simboliza o isolamento, a desesperança, a sensação de um aprisionamento emocional, que é o que as pessoas que têm ideação suicida vivenciam naquele momento. Eu falo que ideação suicida tem a ver, não é só com tristeza. Eu acho que a ideação suicida, ela tem a ver com falta de esperança. Porque tristeza, desconforto emocional, problema, todo mundo tem. Mas quando você passa a não ter mais esperança de que aquilo vai mudar, de que aquilo vai melhorar, aí pode começar a vir pensamentos de ideação suicida na sua mente. Então, o problema, né, o perigo é quando falta esperança de melhora nas pessoas, né? E aí eu reforço, por isso que a gente precisa falar sobre esse tema, porque quando a gente fala sobre esse tema, a gente mostra para as pessoas que outras pessoas passam por isso e que existe tratamento, né? Existe chance de melhora. A Linehan, que é uma psicóloga, tá aí para falar sobre isso, né? Então, assim, até quando ela coloca, ela fala sobre essa metáfora no livro, ela enfatiza, né, a possibilidade ali de encontrar uma saída, um caminho para a recuperação e para uma vida significativa. E uma outra coisa que me tocou, gente, que a gente trabalhando com esse tema de ideação suicida, e principalmente agora, em Setembro Amarelo, esse tema fica em alta, né? Mas é porque há pouco tempo eu vi uma entrevista com algumas pessoas que relataram, né, que já tiveram ideação suicida na vida, e elas falavam sobre não se arrepender de não ter feito nada. Então, assim, elas não se arrependem hoje de estarem vivas. Então, isso mostra que mudou, né? Mudou ali a perspectiva de vida com o tratamento. E aí, né, ainda nesse livro de Construindo uma Vida que Vale a Pena Ser Vivida, da Linehan, ela traz uma escala que eu acho muito legal, que é uma escala de motivos para viver. Então, só para vocês entenderem, uma das coisas que a gente faz, né? Uma das que a gente faz quando a gente está com o paciente com ideação suicida no consultório, além da gente identificar fatores de risco, né, tentar deixar o paciente seguro, enfim, várias coisas. Mas uma das coisas que a gente faz é tentar encontrar com o paciente motivos para viver. Porque quando ele está com ideação suicida, é o que eu falei, né? Existe muito ali a falta de esperança. E a falta de esperança que é o perigo. E por conta dessa falta de esperança, o paciente muitas vezes ele está focado nos motivos que não vale a pena viver. Então, a gente quer trazer o foco, trazer à mente desse paciente os motivos que valem a pena viver. Isso vai ser diferente para qualquer um. Inclusive, um termo técnico que a gente usa para isso, tá? É fator de proteção. Então, os motivos para viver são fatores de proteção. Isso é diferente para cada pessoa. E se você está passando por isso, né? A gente precisa encontrar o seu motivo que te faz pensar que vale a pena viver. E aí a Linehan, né? Ela nesse livro ela coloca ali uma escala de 48 motivos pelos quais valem a pena viver. E esses motivos, eles estão categorizados ali, né? Então, eles têm 6 diferentes categorias. Crenças de sobrevivência e enfrentamento. Então, ideias ligadas justamente ao que eu falo, esperança, perseverança, desejo de continuar vivendo e crença de que é possível lidar com o problema. Então, coisas do tipo, as coisas podem melhorar, eu consigo encontrar soluções para minhas dificuldades, responsabilidade com a família. Então, por exemplo, se você pensa que a sua família precisa de você, se você pensa que você está
quer estar presente com seus entes queridos. Aqui, gente, eu penso até em pets, né? Outro dia eu vi um videozinho que falava assim, se você morrer, você já sabe com quem você vai deixar seus pets, né? Então, assim, também é um fator de proteção a gente pensar, poxa, eu vou deixar meus pets aqui, será que outra pessoa vai cuidar deles tão bem quanto eu? Então, assim, a família, os amigos, né, os seus pets, tudo isso podem ter preocupações que vão te trazer motivos para viver, motivos para querer ficar aqui e se tornar cada dia, né, ali a sua melhor versão. O medo do suicídio também é um fator de proteção, né? Então, assim, se ter medo da dor, o medo de não dar certo, também pode ser um motivo, mesmo que você pense que não é o melhor motivo, né? Mas nesse momento pode ser um motivo suficiente para você continuar aqui. Medo da desaprovação social, né? Então, que as pessoas podem te julgar por cometer esse ato. Objeções morais, né? Então, assim, às vezes você tem uma religião e a sua religião é algo que te impede, né? Porque ela diz que isso é moralmente errado. Então, às vezes a gente pode pensar, poxa, mas isso é muito pequeno, mas a gente só precisa de um motivo pelo qual, se você pensar nele, você fala, eu não tenho coragem. É isso que a gente precisa. Eu tive uma paciente uma vez com ideação suicida e ela, ela pensava muito, né, sobre como ela ia fazer isso, como que ela ia cometer esse ato. E quando a gente foi buscar os fatores de proteção dela, ou seja, os motivos pelos quais vale a pena viver, ela tinha 2 filhos pequenos. E ela me dizia que toda vez que ela pensava nos filhos, isso era algo que protegia ela. Então, nós fizemos um combinado, né, de espalhar algumas fotos ali pela casa, das crianças, para que toda vez que ela se lembrasse, a gente combinou também de colocar foto, plano de fundo do celular, enfim, né, que ela tivesse foto dos filhos ali no carro, tudo ao alcance visual, né, para que toda vez que ela pensasse, ela se lembrasse do motivo ali que valia a pena para ela viver, que seria estar com os filhos, né? Criar os filhos, verem os filhos crescerem e a preocupação de meus filhos precisam de mim. Se eu faltar, né? Quem vai estar ali por eles? Então isso pode ser o suficiente. E aí, se você tá aqui, né, com esses pensamentos, eu te convido a pensar, assim, quais seriam os motivos ali para você viver. Porque isso é algo que pode te salvar. E se você tá ali com alguma pessoa com ideação suicida, né, ajuda ela a conseguir pensar sobre isso, quais são os motivos, pelos quais ela desejaria ficar aqui, ok? Então é importante a gente encorajar as pessoas a pensarem sobre isso. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente faz, né? Além de falar abertamente sobre esse tema com os pacientes, de poder entender, tornar o paciente ali, tornar o ambiente, né, mais seguro para diminuir o risco do paciente fazer algo. A gente trabalha instilando esperança nesse paciente, identificando esses motivos para viver e, principalmente, desenvolvendo estratégias para lidar com o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida, né? Todo mundo sofre. A gente pode pensar que alguns mais do que outros, mas todo mundo sofre, né? Então, o ideal é que a gente aprenda a lidar com esse sofrimento. E então, assim, se você está passando por isso, busque ajuda, terapia, né? A gente tem também o Centro de Valorização da Vida, que o número é 188. Então você pode ligar. A gente tem o site do Centro de Valorização da Vida, que tem diversas informações sobre o tema. E buscar o tratamento, né? Com psicoterapia, eu acho que vai ser mais importante. E se você pensar, eu não tenho condição financeira nesse momento, né, de buscar tratamento com psicoterapia, você pode buscar locais na sua cidade que podem te acolher ali, né, na psicoterapia de diversas maneiras. Então, por exemplo, psicoterapeutas sociais, você pode buscar universidades da sua cidade que os estudantes oferecem esse tipo de trabalho supervisionado pelos professores. Você pode buscar ali alguns centros, né, que tem espalhados na cidade de saúde mental para procurar essa ajuda. O importante é você buscar ajuda e principalmente, né, buscar ali uma rede de apoio, tentar se abrir com alguém. Porque uma coisa que eu falo com os meus pacientes que estão com ideação suicida, né, e é que assim, é como se fosse uma briga
da mente, né? Um lado me diz que eu quero e o outro lado me diz que não. Então, se tiver alguém para te puxar ali, para te estender a mão e falar, olha, eu vou te ajudar, tá? A gente tá junto aqui e eu te garanto que a gente vai conseguir sair dessa. A pessoa topa, gente. A pessoa topa. Então, às vezes, o que a gente precisa é só de alguém para ouvir, de alguém para poder dar esse apoio. Então, por isso que a gente precisa falar sobre esse tema, porque as pessoas têm medo de falar para as outras pessoas que estão com essa ideação suicida. Elas têm medo de não serem acolhidas. Então, se você está passando por isso, tente buscar a sua rede de apoio, né? Às vezes os pensamentos podem te atrapalhar, de achar que você não tem com quem falar sobre isso, ou que as pessoas não se importam. Esses são os pensamentos, né, que a gente chama de distorção cognitiva, que a gente já falou aqui em outros vídeos no canal, né, que nem tudo que a gente pensa é uma verdade. Então, assim, se você tá, por exemplo, passando por um momento difícil, você tem de ter mais pensamentos negativos mesmo, né? Porque se a sua emoção ela tá sendo uma emoção ali de humor deprimido, de tristeza, de angústia, essa emoção ela vai modificar a forma como você enxerga as coisas. Então você vai se sentir mais sem esperança e você vai ter mais pensamentos negativos sobre, por exemplo, buscar ajuda ou de achar que as coisas vão melhorar. Mas isso é o que a gente chama de distorção cognitiva. Né? É um sintoma desse momento, assim como a ideação suicida. Então a gente não pode cair também na armadilha desse pensamento. A gente precisa buscar ajuda e a gente tem ali pessoas para te ajudar. E mesmo se você pensar, poxa, eu não consigo me abrir com ninguém nesse momento, ou eu não tenho ninguém, a gente tem também o Centro de Valorização da Vida, né, no 188, que é um local que você também pode buscar a rede de apoio, tá? Bom, então, era um pouquinho sobre isso que eu queria falar, né? A ideia desse vídeo aqui é justamente da gente conseguir quebrar um pouco esse tabu e conseguir falar abertamente sobre isso, porque falar sobre isso não vai aumentar os casos de suicídio, pelo contrário. Falar sobre isso vai trazer consciência para as pessoas sobre esse tema e cada vez mais as pessoas vão buscar tratamento, cada vez mais as pessoas que estão enfrentando isso vão conseguir falar sobre isso, né? E serem salvas. Então, assim, falar sobre esse tema pode salvar muitas vidas. Por isso que é importante a gente levar o Setembro Amarelo aí para várias pessoas. Então, se você assistiu esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Não esquece de curtir aqui no canal para eu saber que você gostou do vídeo. E eu te espero pra gente falar de mais um assunto aí ainda esse mês. Não sei se vou gravar mais um vídeo sobre Setembro Amarelo, mas se vocês tiverem alguma outra sugestão de coisas que vocês querem ver ali sobre Setembro Amarelo, sobre busca de ajuda, tratamento, vocês podem deixar no comentário que o próximo vídeo que eu gravar ainda em setembro, eu prometo falar sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Beijos, até o próximo.